Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar idealizado pela Harvey Agribusiness School. Com uma proposta diferenciada de ensino, a Harvey quer se dedicar ao desenvolvimento da próxima geração de líderes do agronegócio, através de uma educação inovadora e de qualidade. A Harvey quer ir além do ensino tradicional, promovendo, desde o início da jornada acadêmica, uma conexão direta do aluno com o mercado do trabalho, encorajando a criatividade e o empreendedorismo. Esse evento está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas, com exibição simultânea no YouTube do site. Participarão conosco desse webinar Reginaldo Artus, Head de Ensino Superior da Harvey. Bom dia, professor. Bom dia, meu caro Alexander, bom dia, internautas aí, recebam todos aí a minha melhor oportunidade de gratidão pela participação do teu programa. Bom dia, obrigado. Muito bem. Temos também a participação do Luciano Tomé Castro, coordenador do curso de administração da Harvey. Bom dia, Luciano. Muito bom dia, Alex, é uma alegria estar aqui, eu que acompanho Notícias Agrícolas, é uma alegria estar aqui e poder falar com essa audiência tão seleta. Muito obrigado. E temos também a participação do Ralph Meles Estica, coordenador do curso de Direito da Harvey. Bom dia, Ralph. Olá, Alexander, bom dia a todos. Um abraço aí para a sua audiência, é um prazer estar aqui contigo. Muito bom. E antes de iniciarmos os trabalhos e explicar um pouco mais sobre a dinâmica de funcionamento da Harvey, vamos assistir ao vídeo de apresentação da faculdade. Vamos ver? Muito legal, né? O Ribeirão Preto sendo a sede aí, a capital do agronegócio do Brasil, sendo a sede aí da Harvey Agribusiness School, um novo conceito de ensino no Brasil. Vamos dar início, então, aos trabalhos, chamando o nosso primeiro convidado, professor Reginaldo Artus, para contar um pouco mais sobre esse projeto ousado, que é a Harvey Agribusiness School, seus desafios e também objetivos. Seja bem-vindo, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Alexander. Quero cumprimentar também os meus colegas aqui, o Dr. Ralph, coordenador do nosso curso de Direito, o professor Dr. Luciano Tomé de Castro também, que é sempre um privilégio estar ao seu lado aqui, e nessa manhã tão importante que você nos concede, com a oportunidade de mostrar um projeto único para o nosso país. A Harvey, Alexander, ela nasce de um compromisso muito especial e muito desafiador. Poucos setores da economia mundial atravessam uma transformação tão profunda na história da humanidade como o agronegócio. A responsabilidade de um setor do agronegócio de ter que alimentar uma sociedade humana, que se não alimentar, ela vai para a insurreição, isso é um assunto que desafia toda a humanidade. Não há uma reunião no mundo de cúpula de países, uma reunião hoje importante que não trate do problema da segurança alimentar. Pois bem, esse percurso da segurança alimentar, da cadeia do agronegócio, ela é extremamente diversificada, ela se modificou de uma forma profunda, e os novos produtos, os novos serviços, a emergência das novas indústrias
a nova cadeia de arquitetura do agronegócio para prover alimentos para o mundo exige com que você tenha pessoas preparadas, capacitadas, humanizadas e com capacidade de prover soluções. A Harvey veio com esse desafio, com essa ousadia de ser uma instituição única no nosso país, uma instituição onde nós vamos formar profissionais de alta performance, humanizados e que têm o compromisso de resolver tudo aquilo com os quais eles se sentirem desafiados. Então, é nessa perspectiva que eu venho aqui como head da Harvey, empenhar a assinatura do nosso design pedagógico num projeto de tamanho e envergadura, Alexandre. Muito bem. Professor, o senhor contou um pouquinho, né, da história aí, da necessidade aí que a Harvey tem de formar especialistas no setor, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre o projeto em si, né? O que vem pela frente, o que os alunos vão poder contar, enfim, o que os alunos vão ter à disposição deles daqui para frente. Ah, que bacana. Eu vou pedir licença aos colegas e a você, Alexandre. Eu fiz um resuminho, checklist aqui de alguns itens, para não deixar escapar nada. Se me permite, eu gostaria de fazer uma apresentação para nós aqui. Pode compartilhar, não tem problema. Peço licença a você para instruir um pouco a nossa conversa e sermos aí bastante objetivos. Consegue ver? É tranquilo para... Já está compartilhando, professor. Bem, Alexandre, o agronegócio no Brasil, a cadeia do agronegócio é uma cadeia muito gigante. Ela responde hoje por quase 27% das ocupações no país. Quase cerca de 20 milhões de profissionais estão dedicados ao agronegócio. Houve um tempo onde as ocupações da população brasileira, ela margeava a faixa litorânea e as capitais das cidades litorâneas. Hoje, esse mundo sofreu uma mudança. Nós estamos interiorizando não só a ocupação, as principais ocupações profissionais do país, mas também a melhor qualidade de vida e do posto de trabalho, né? O agronegócio ele está reduzindo muito seus postos de trabalho que eram baseados na energia física braçal, né? E tem surgido uma quantidade enorme de novas qualificações e exigências técnicas, principalmente de nível superior, com domínio de língua estrangeira e com uso de tecnologias intensivas, né? Para você ter uma ideia disso, os nossos internautas, Alexandre, eu vou passar uma informação para vocês, ela de certa maneira ela é razoável, porque nós não temos estatísticas precisas sobre isso. No ano de 2000, para se gerar um posto de trabalho no agronegócio, você precisava de um investimento de $3 mil, em média. Hoje, para você gerar o mesmo posto de trabalho na cadeia do agronegócio, você precisa fazer um investimento em torno de $15 mil. O que significa isso? Ora, a qualidade desse posto de trabalho, dessa ocupação na área do agronegócio ficou extremamente sofisticada. Ela superou, inclusive, a maioria do custo médio de geração de posto de trabalho do setor industrial e do setor de serviços. Isso significa que a remuneração desse posto de trabalho melhorou demais, a quantidade de benefícios oferecidos se ampliou demais, o uso de tecnologia passou a ser uma exigência obrigatória, a qualidade de vida desse posto de trabalho tem sido o grande atrativo, a exigência de conhecimento científico hoje também tornou-se obrigatória, a capacidade de manter relações internacionais hoje é crucial, a estabilidade no emprego do agronegócio, apesar da sua sazonalidade, naqueles postos mais elevados de trabalho, elas são uma garantia de uma vida mais feliz e de uma capacidade patrimonial melhor, e também a sua capacidade de governança de equipes, né? Eu estou tratando de uma nova indústria que está nascendo, a indústria de bioinsumos, de bioinseticidas, da bioenergia, né? O rastreamento alimentar, a sensorização do processo de produção, o uso de nanotecnologias em vegetais, em solos, em animais.
as novas culturas alimentares que exigem novas formas de organização de tecnologia, de produção, de comercialização, de contratualização, de governança, de relações internacionais, de legislação e normas, programas de integridade e compliance, gestão de riscos e incertezas, né? A tokenização, né? Que vai ser agora o novo blockchain, né? Nós estamos vendo aí, a Harvey, ontem nós fizemos uma reunião de extrema relevância com uma equipe da B4, onde nós seremos uma das primeiras instituições de ensino que vamos fazer uma parceria com o B4 para tratar do novo sistema de blockchain da área do agronegócio, que é algo absolutamente inovador. Nós não temos profissionais no país para isso, né? Também temos a área aí de modernização, de armazenamento. Onde encontrar profissionais que vão liderar essas mudanças incríveis? Eles estão por serem formados. Nós fomos desafiados a isso, né? Existia um filósofo chamado Teilhard de Chardin, um teólogo. Ele dizia que toda afirmação exige uma resposta. Se o mundo da tecnologia está mudando, se o mundo da sociabilidade está mudando, se o mundo do agronegócio está mudando, nós temos que dar uma resposta a ele. E a resposta nossa da Harvey é que nós fomos desafiados a ocupar o pioneirismo da formação profissional nesse novo mundo de líderes que o agronegócio exige. E nós vamos estar começando formando administradores, advogados e engenheiros para atuarem nesse incrível mundo do agronegócio, né? A Harvey, portanto, ela vai pretender, a partir dos seus projetos pedagógicos, formar jovens com novas competências profissionais, com novos conteúdos de conhecimento, com novas metodologias de aprendizagem, com firmes valores sociais e da ética do trabalho, que nós perdemos nesse país, com a maior capacidade de solucionar problemas. Nós dizemos aqui na Harvey, quando qualquer empresa do agronegócio tiver uma situação que ela não consegue resolver, a solução dela vai ser contratar um profissional da Harvey. Esse é o nosso compromisso aqui. Nós formaremos jovens com uso de tecnologias inovadoras e, principalmente, vamos desafiá-los a ter uma proficiência com língua estrangeira. Portanto, a Harvey nasce para ser moderna, comprometida com aprendizagens inovadoras, aplicada, focada no mercado, no conhecimento aplicado, na resolução de problemas e de uma dimensão global, interconectada com o mundo, conectada e globalizada com os novos conhecimentos, né? Nós vamos ter, os nossos cursos são os cursos puros, científicos de administração, de engenharia de produção e de direito. Todos eles prestarão os exames do Ministério da Educação, todos eles foram aprovados com nota de excelência pelo Ministério da Educação, só que nós temos um diferencial que o Brasil não oferece. Esses cursos, além de prepararem os profissionais na forma da excelência exigida no mundo contemporâneo, nós ainda vamos oferecer uma ênfase no agronegócio. Nós vamos transmitir a eles sabedoria tecnológica, saberes científicos relevantes, geradores de confiança. Nós vamos prepará-los para apresentarem condutas para resultados. Eles terão que saber métodos para solucionar problema, quando e quais talentos utilizarem, como fazer acontecer, como esculpirem soluções, né? Desenvolver uma ética motivacional importante, aperfeiçoar o juízo para tomar a decisão e também ser capaz de fazer uma boa comunicação, né? Então, a Harvey tem um currículo desafiador, diferenciado. Ao longo da nossa conversa, eu mais pausadamente, né, considerando que o grande diferencial nosso reside especialmente nas nossas metodologias inovadoras, eu reservarei um tempo especial para responder todas as demandas de ordem pedagógica que elas venham a ser nutridas aqui entre nós. E também dizer que a Harvey tem um conjunto de programas inovadores no mundo universitário. O nosso campus é um campus que vai ser instalado num novo ambiente universitário de coworking, extremamente diferenciado. Nós temos um conjunto de experiências que só os nossos alunos vão vivenciar nos nossos cursos.
Nós vamos ter uma central de elaboração de solução de casos reais de negócios e operações. Teremos aulas com speakers internacionais, faremos visitas e imersões profissionais em fazendas, em escritórios de advocacia, em empresas do agronegócio. Nós vamos viver em loco o nosso conteúdo científico aplicado e resolvendo as demandas diretas das empresas. Nós vamos oferecer para os nossos alunos um programa de planejamento e desenvolvimento de carreiras. Vamos oferecer a eles, como única escola do país, uma filiação ao IFAMA, que é o maior organismo de estudos do agronegócio do mundo, né? E também vamos oferecer um núcleo de atendimento psicopedagógico e orientativo para os nossos alunos. Então, a Harvey, ela vem num projeto gigantesco da cidade do agro, na capital do agro, em nossa querida Ribeirão, que é um centro cosmopolita, conectado, internacionalizado. A Harvey é do agro, para o agro, pelo agro. De Ribeirão, uma capital do agronegócio para o mundo. E eu quero convidar, desafiar os jovens que querem algo novo, que aceitam o desafio de serem pioneiros, que queiram desbravar um novo mundo de conhecimento, de conteúdo, de liderança, de compreensão da humanidade. Vem estar entre os melhores, vem estar conosco, vem estar aqui na Harvey. Essa é a minha primeira mensagem para todos nós aqui, meu querido, para que a gente possa continuar a tratar de uma abordagem mais específica de acordo com as demandas dos nossos internautas aqui. Muito bem, professor Reginaldo Artos, obrigado aí pela participação. O senhor volta daqui a pouquinho aqui com a gente, quando a gente realiza a nossa mesa redonda e, obviamente, a gente quer saber mais detalhes, quer entender melhor, quer saber dos detalhes, onde o profissional, o novo profissional formado pela Harvard vai se diferenciar dos demais aí do mercado. O senhor volta daqui a pouquinho. E você, que está nos acompanhando até agora, pode começar a mandar suas perguntas também. Ficou curioso? Quer saber mais? Quer entender por que a Harvard está trazendo essa proposta inovadora de educação e por que ela está focada no agronegócio? As perguntas já estão liberadas. Você pode enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Anota aí o número: 19 99767 0241. Vou repetir: 19 992. Vamos lá. 19 99767 0241. Pode mandar a sua pergunta a qualquer momento. Essas perguntas vão chegar aqui para mim na hora da mesa redonda do nosso debate. Eu transfiro as perguntas para os nossos convidados. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer a partir de agora aí na sua transmissão e ficar ao longo de toda a nossa transmissão para que você possa, a partir da sua câmera, acessar aí todas as informações sobre o processo seletivo, a forma como você pode participar desse processo seletivo e também integrar aí as primeiras turmas da Harvard. As inscrições vão até o dia 15 de novembro, então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e vá ter mais informações aí sobre esse processo seletivo. Combinado? Ao longo de todo o nosso programa, esse QR Code estará sendo exibido para você poder buscar mais informações. Muito bem, vamos continuar nossos trabalhos aqui agora com as apresentações. Quem está comigo agora é o professor Luciano Tomé, que vai falar sobre as principais transformações do agro e os desafios na transformação de profissionais cada vez mais qualificados para exercer as funções relacionadas ao agronegócio. Seja bem-vindo, Luciano. A palavra é sua. Alex. Obrigado, bom dia mais uma vez. É uma alegria estar aqui, uma alegria dividir aqui, né, com o Artos, com o Ralph, e mais uma vez a gente poder falar mais aqui desse projeto e como que a gente está pensando com muito carinho, né, vem já essa construção de um tempo, e como que a gente está entendendo isso de uma forma bem ampla, né, para que o público aqui consiga entender, né, esse posicionamento e qual que é a nossa contribuição para o agro brasileiro.
Bom, primeiro, dizer que, para me apresentar, eu sou administrador, né? Eu sou formado na FEA de Ribeirão Preto, na USP, né? Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado. Administrador, mas sempre, né? Desde o início, eu me envolvi com o programa de agronegócios da universidade e nunca mais saí dele, né? Então, muita gente me pergunta se eu sou agrônomo, tá? Mas eu não sou, eu sou administrador e sempre vivi nessa interface, né? Entre a agricultura, a pecuária e os negócios. E já desde a minha graduação, né, a gente depois fundou, né, a Markstrat há 20 anos, eu sou um dos fundadores da Markstrat, que é uma empresa de projetos, né, consultoria e pesquisa no agronegócio, trabalhando com agronegócio. Então, de fato, essa interface, né, da economia e da administração com o agronegócio tem feito parte da nossa vida, né? Eu já fui professor da Getúlio Vargas em São Paulo, da FEA, mesmo FEA, né, USP, e hoje sou professor associado internacional de Purdue, que é uma universidade bastante importante, que fica em Indiana, nos Estados Unidos, né? Eu, com muita alegria, né, que eu participei e aceitei, né, o desafio, o convite para ser coordenador do curso de administração, dada a oportunidade, dada a relevância, dada a paixão, né, que eu tenho, o nosso grupo tem, né, em desenvolver pessoas, né, em desenvolver e preparar e trabalhar as pessoas e de novo, a competitividade do Brasil, né, junto ao agronegócio. A gente entende isso como uma missão mesmo, né? O Brasil, ele assumiu uma posição muito, como o Artus bem colocou, nesse desafio de prover alimentos para o mundo. O Brasil é simplesmente, né, o maior, eu vou falar de produção e exportação, às vezes ele cai para o primeiro, segundo, terceiro, mas se a gente pensar em soja, em milho, em carnes, em algodão, em cana, em café, em laranja, em florestas, produtos desses complexos todos, né, a gente tem uma posição de destaque, o nosso impacto é muito forte, né? Imaginem vocês que, eu acho que um exemplo bem típico, né, do algodão brasileiro. O algodão brasileiro vai alcançar a posição de primeiro exportador mundial, né? E é muito impressionante isso, porque conquistou esse espaço e precisa manter esse espaço. E quando a gente olha nas diferentes culturas, tem a ver com isso, tem a ver com a produção, a oferta, as exportações. Então, assim, tem a ver com a nossa responsabilidade como país, assumir e entender que tem muitas particularidades, tem muitas necessidades, né, para que a gente faça isso de forma eficiente, para que a gente faça isso de forma sustentável. Então, o pensamento desse curso tem isso como missão, tem isso como propósito, né, a preparação das pessoas para isso. E a gente vem passando, né, como a gente vinha conversando, acho que o Artus fez uma belíssima introdução, por tendências e transformações no agronegócio muito fortes, né? E eu vou falar de algumas delas aqui, até para dividir com vocês como que a gente pensou o curso de administração, né? Muito conectado com essas transformações. Então, eu acho que o pilar de todas essas transformações tem a ver com um movimento sucessório dentro do agro, né? A nossa média de idade é de 46 anos, ou seja, a sucessão. Os produtores no Brasil, deixa eu esclarecer esse número, né? Os produtores no Brasil têm uma média de 46 anos, né? Isso é muito impressionante. Quando a gente olha outros países, como os Estados Unidos, a média é 60, né? A Europa, a maioria vai lá para 75. E a gente tem uma faixa etária que, na verdade, já mostra um processo sucessório acontecendo. E isso faz com que o centro de tomada de decisão dentro das propriedades e tudo que está ao redor delas comece a mudar. Então, é o vô que convive com o pai que convive com o neto. Então, a tomada de decisão, a proatividade na busca de informação, a atitude em relação à tecnologia, a forma como se toma a decisão de comprar, de vender, não é? A forma como se interpreta o resultado, isso tudo muda muito, né? Então, é desafio para quem gera a propriedade e para quem quer fazer negócio com ela. E essa talvez seja o alicerce transformacional que a gente está vivendo. Porque se a gente pensa, por exemplo, tudo que a gente tem conversado hoje sobre a agricultura digital, e essa ideia do dado como próximo insumo, né, para transformar a produtividade que a gente vê, isso também tem a ver com a maior aceitação de uma geração que precisa dessa informação para tomar decisão.
né? Se a gente, e o Arthur também bem colocou a questão de sustentabilidade, então, assim, o pensamento de sustentabilidade não só para uma questão de preservação, de aquecimento global, que é lógico, são coisas que a gente está vendo todo dia, mas também por uma questão de negócios, né? Em função de ativos ambientais, em função de geração de créditos de carbono, na questão de como valorar essa questão da sustentabilidade. A gente vem passando por um movimento de financiarização interessantíssimo, né? Nós, Brasil, que temos um custo do dinheiro talvez um dos mais caros do mundo, né? Sendo muito criativos para disponibilizar mais crédito para a necessidade produtiva via players diversificados e com uso de dados, né? Em todas as suas vertentes. A questão dos novos modelos de negócio, a gente trabalha aqui muito próximo de uma empresa de irrigação por gotejo chamada Netafim, por exemplo, acabou de lançar um serviço de irrigação por assinatura, né? Olha que interessante, né? Você fazer, na verdade, em vez de você imobilizar capital, você fazer assinatura de serviços de irrigação, ou, por exemplo, as empresas de sementes ou os insumos que fazem o modelos de negócio voltados para resultados, né? Então, assim, se produzir, se tiver produtividade, paga mais, se não tiver, paga menos, não paga, isso com monitoramento junto com o seguro agrícola. Então, assim, os novos modelos de negócio estão acontecendo. Então, são essas algumas das transformações, e a gente, na verdade, faz isso desdobrar aquilo que a gente chama os nossos pilares, né, nossos pilares dentro das disciplinas dentro do curso de administração. Então, o curso de administração ele está pensado em trilhas, né, onde, por exemplo, essa parte de estratégia, entendimento dos negócios, é uma trilha que a gente chama de estratégia e estrutura de negócios inovadores, então vai desde o estudo do entendimento da administração, mas também de como a gente fazer o design de negócios para atingir esses objetivos, né? A gente trabalha finanças, né? Então, como o Arthur bem colocou, né, a formação necessária de finanças, mas com toda a aplicação particular do agronegócio sobre, por exemplo, gestão de risco, de crédito, de ferramentas. Então, imagine que hoje, um formado de administração demora um tempo importante para ele absorver todas as particularidades do negócio agrícola. Vejam o tempo que levou para os bancos, sobretudo os privados no Brasil, para entenderem as particularidades e agora abraçar isso com mais concentração, né? O que a gente tem visto em todas as fintechs. Então, isso, na verdade, esse tempo toma, porque a particularidade, a sazonalidade, a necessidade de caixa, os modelos mitigadores de risco de finanças são muito específicos, que precisam ser entendidos. Então, isso a gente trabalha numa trilha, né, que a gente chama de mercado financeiro global interconectado, por exemplo, né? A gente tem uma trilha importante que é marketing e supply chain, né, baseado em modelos dirigidos a dados, data-driven, né, como a gente fala. Por que isso? Porque a gestão da cadeia de suprimentos e a gestão da cadeia de distribuição e vendas, né, suportada com dados e modelos de gestão diferenciados, abrem também muitas oportunidades. Então, imagine que em toda a cadeia de distribuição, quando a gente pensa em insumos no Brasil, né, entender como isso acontece, a necessidade de uma venda consultiva dos assessores técnicos, sejam eles das indústrias de insumos, sejam eles das cooperativas ou das grandes revendas, né? E como que isso acontece em modelos de logística, escoamento de produtos, né? Dentro dos canais de comercialização disponíveis no Brasil e no mundo, haja vista a nossa conexão global, né, com as cadeias de alimento por aí afora. Então, de novo, o tempo que leva ao nosso formando, em geral, na administração, e eu sou um deles, na verdade, para entender essas particularidades, a gente acelera isso, a gente já posiciona o formando para agregar e estar presente nas cadeias produtivas dessa forma, né? Como o Arthur também bem colocou, eu quero reforçar isso, a nossa área que a gente chama de soft skills, né, talentos, soft skills, a questão, isso tudo também no ambiente digital, mas, de novo, preparar as pessoas para que elas sejam pessoas com facilidade de trabalho em equipe, em ambientes diversos, que tenham flexibilidade, né, e que consigam participar dessas transformações. Isso é o nosso compromisso também. Finalmente, a gente tem algo muito diferenciado, que são os nossos pilares de agronegócio. Então, todo o conteúdo de sustentabilidade ESG, todos esses temas específicos que eu falei para vocês, do ponto de vista de agronegócio, a gente tem matérias específicas dentro da carga curricular de administração.
E algo muito forte para a gente são as experiências aplicadas. Então, a gente tem, né, uma trilha específica onde a gente tem projetos, a gente tem desafios, a gente tem estudos de caso, onde o aluno ele é colocado em contato com as empresas e convidado a solucionar problemas junto com essas empresas. Então, a gente quer um aluno com conhecimento denso, mas, sobretudo, aplicado. Por quê? Porque a gente precisa formar pessoas com essa capacidade de instrumentalização também. Não é só o saber, é o saber fazer, né? É o saber implementar e fazer a diferença para a busca de um resultado, né? Sempre levando em consideração o resultado amplo, né? Do ponto de vista humano, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de lucro, né? Afinal de contas, isso é muito importante para os negócios acontecerem. Então, essa é um pouco o desenho geral do curso de administração. Ele forma um administrador, né? Ele forma bem o administrador pronto para atuar em qualquer área da administração, em qualquer setor da administração, né? da economia, mas ele traz o diferencial, a aplicação, o conhecimento especializado para justamente o agronegócio, que é esse setor que a gente tem uma responsabilidade global muito importante. Então, de novo, eu vou estar à disposição aqui para perguntas e para poder trazer, eventualmente, mais detalhes que interessar aqui a audiência ou um debate aqui na nossa mesa. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luciano. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente para mais Perfeito. Esclarecimentos. Bom, pessoal, muita participação aqui. O pessoal está acompanhando todo o andamento aqui do nosso webinar. O Joel Ferracioli está mandando um bom dia aqui para a gente. O Pedro Galvão também, bom dia a todos, parabenizando pela excelente iniciativa. Helena Lofredo, bom dia a todos, bom dia para você também, Helena. O Benedito Gofredo também desejando bom dia e mandando abraço para o senhor aí, professor Atos. Benedito Gofredo mandando um abraço aí para o senhor. Gustavo Estevanin, bom dia para você também, Gustavo. Vinícius Cambaúva, parabéns pela iniciativa. Enfim, participação aí do pessoal na nossa interatividade aqui junto ao chat do YouTube. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho eu cito mais nomes, falo de mais pessoas que estão aqui com a gente. É só para a gente fazer um aquecimento aqui antes de chamarmos o professor Ralph. Mas antes de chamar o professor, você que está assistindo, está gostando? Tem alguma dúvida? Quer entender um pouco mais de o que vai acontecer a partir do momento que você, seu filho, seu neto, seu sobrinho, enfim, ingressar numa escola como a Harvard? O que pode transformar na sua vida, no seu agronegócio, no seu dia a dia? Então, mande a sua pergunta. Nosso WhatsApp é o 19997670241. Repetindo, 19997670241. Lembrando, vou pedir para até a nossa edição colocar esse número na nossa página inicial aí, para que você possa ter acesso o tempo todo e mandar a sua pergunta sempre que você quiser, sempre que surgir alguma dúvida. E não esquecendo que tem aí esse QR Code. Esse QR Code que está aqui do meu lado é para você conhecer um pouquinho mais da Harvard e, mais do que isso, saber e entender como vai se dar o processo seletivo desse ano. As inscrições vão até 15 de novembro. Muito bem, agora sim, vamos ao nosso próximo convidado, professor Ralph Estica, coordenador do curso de Direito na Harvard. Curso de Direito vai ser fundamental, porque, afinal de contas, atravessamos por uma insegurança jurídica danada e o agronegócio faz parte desse cenário de insegurança jurídica que existe hoje no Brasil. Professor Ralph, a palavra é sua. Bom dia novamente, Alexander. Dá um bom dia, professor Atos, professor Luciano, que me sucederam. Exatamente, falando um pouquinho só da minha trajetória também, que eu acho que ela tem bastante aderência e até ao que o curso de Direito da Harvard propõe fazer. Eu sou formado em Direito, mas minha formação original é em Administração. Tive o prazer de ser colega aí do Luciano lá na Faculdade de Administração da USP em Ribeirão Preto. Tivemos aulas com o professor Marcos Fava Neves, que é um dos idealizadores do projeto. E, na sequência, eu também me formei em Contabilidade,
que é uma disciplina bastante importante aí também para o desempenho das atividades no agronegócio, e na sequência fiz meu mestrado, doutorado em Controladoria e Finanças também pela USP. E eu advogo já há mais de 20 anos nessa área, trabalhei em empresas de auditoria Big Four e trabalho com agronegócio já há mais de 20 anos. Então, não é uma novidade isso, sempre foi um desejo muito grande de ter uma universidade, né? Hoje, um escritório de advocacia especializado no agronegócio que contrata pessoas do agronegócio. O professor Marcos sempre fala, né, nas suas palestras, que há uma necessidade muito grande de mão de obra qualificada. E essa mão de obra, claro, que está no campo, está na agronomia, está na administração, como o professor Luciano bem colocou, mas está também no suporte, nos serviços de suporte que são dados para o agronegócio, que é algo muito importante para o Brasil e também muito complexo do ponto de vista de cadeias, né? Sempre que a gente fala em agronegócio do conceito, a gente tem que pensar que é um conceito de cadeia, um conceito amplo, porque começa desde as indústrias de insumos, que tem uma forte importação, por exemplo, glifosato, fertilizantes, toda uma indústria de insumos agrícolas, produtores rurais de todos os tamanhos, não só grandes, mas pequenos, né? Parte deles, inclusive, serão impactados ou será impactada pelo marco temporal também, conforme você bem falou, Alexander, insegurança jurídica a rodo, mas também depois da porteira você tem as culturas, a produção, toda a parte logística, transporte, máquinas e implementos agrícolas, financiamento, que é imprescindível, financiamento público, mas também financiamento privado. Daí emergiram as legislações que tratam de títulos do agronegócio, CDA, WA, LCA, CRA, CPR. Daí emergiu a legislação que trata também dos FIAGROS, ou seja, justamente pela importância que o agronegócio tem para o Brasil e para o mundo, e justamente pela complexidade, pelo nível de tecnologia que foi trazido, principalmente aqui no Brasil, aquele profissional da área de direito, ele tem que ter um conhecimento jurídico robusto, que é o que a Raven vai trazer, como o professor Arcos colocou, é um curso aprovado com nota 5 no MEC. Porém, né, nós temos, claro, vamos ser realistas, nós temos bons cursos de direito já no Brasil, porém, o curso de direito da Raven foi montado para que trouxesse, primeiro, um curso de direito robusto para que o aluno, uma vez formado, passe no exame da OAB. Isso é imprescindível, não adianta ser novo, moderno e global se não houver o direcionamento para que o nosso graduando possa se tornar um advogado de fato, mas não só advogado, ele pode muito bem trabalhar na empresa da família, tocar a sucessão familiar, tocar a fazenda, ele pode trabalhar em empresas do agronegócio também, e trazer essa parte muito forte de negócios, que já é algo inovador para os cursos de direito, ou seja, aquele advogado que tem experiência em negócios, né, eu costumo dizer que quem trabalha com direito tributário, direito societário, direito de família na parte de planejamento sucessório e governança, se não conhece de contabilidade, se não conhece de economia, se não conhece de matemática financeira, se não conhece de mercado financeiro de capitais, infelizmente não consegue dar o suporte necessário. E é isso que a Raven busca fazer. Num local conectado com as empresas, o aluno vai ter, desde o começo, contato com essas empresas. Então, claro, nós temos as práticas jurídicas, claro, o aluno vai ter o contato com o Poder Judiciário de uma forma ampla, que é necessário, é uma exigência do Ministério da Educação, inclusive, porém, a gente quer imbuir esse aluno desde o começo, que ele também possa, o advogado também sabe planejar, o advogado também sabe fazer conta, o advogado também sabe fazer um pitch, fazer uma apresentação em PowerPoint ou em qualquer outro programa, o advogado também sabe fazer uma planilha de cálculos, um dashboard, e é isso que traz um profissional mais completo, porque direito, ele é meio, ele não é fim. O direito não é um fim em si mesmo, ele é um meio para que as pessoas possam buscar a justiça, a paz social, e também para que possam buscar resultados empresariais. Então, a ideia do curso de Direito foi direcionada justamente para isso. Por isso que nós temos um pilar fundamental chamado Direito e Justiça, em que nós trazemos o que há de melhor e mais moderno em disciplinas jurídicas, com a robustez necessária para que o aluno tenha um pensamento crítico, para que se forme como alguém independente, alguém autônomo, alguém que saiba persuadir, alguém que saiba se portar e alguém que não se deixe levar por aquilo que A, B, C ou D ou o ambiente institucional leve. Nós vamos ter também, como o Luciano bem colocou, que é importante para a formação, a parte de direito e integridade, ou seja, esse aluno vai ter contato com disciplinas importantes para soft skills, para liderança, né? Tem-se como
um estereótipo de que o advogado é um profissional mais sisudo, um profissional mais introspectivo, porém a gente precisa que esse advogado saiba trabalhar em equipe, saiba respeitar as diferenças, saiba ouvir, né, os pontos divergentes, que isso é muito importante cada vez mais, né, principalmente no Brasil, e também as questões envolvendo meio ambiente, que estão cada vez mais na pauta, marco regulatório, meio ambiente, uso e posse temporário da terra. Uma parte muito forte de negócios, Alexandre, que é importante, como eu já disse, e principalmente o direcionamento do agronegócio. Então, é muito bom dar essa oportunidade para os pais que estão nos ouvindo, para os internautas, para aqueles alunos que pretendem cursar a Harvard, que é um curso de direito, como o professor Arthur colocou, a gente não consegue claramente fazer um curso de direito do agronegócio, porque a matéria é o direito, porém é de fato direcionado para negócios/agronegócios. Nós temos alguns outros cursos de direito no mercado que são um curso de direito com algumas disciplinas, né, de administração ou de economia. Não é o que nós nos propusemos a fazer com a Harvard, é que efetivamente no direito civil, no direito penal, nas disciplinas de direito constitucional, que ele tenha a base necessária, os clássicos, os autores principais, mas que em cada uma dessas experiências, né, ali no campus, tendo integrado com as empresas, ele possa aplicar aquilo de forma prática com esse viés de negócio. Então, para concluir, o que a gente chama, né, esses alunos para participarem com a gente dessa jornada, desse projeto altamente inovador, volto a dizer, eu gostaria muito de poder contratar um aluno Harvard depois desses 5 anos, porque, de fato, todas as experiências, todas as metodologias, toda a matriz curricular está sendo desenhada com essa finalidade, sem deixar qualquer tipo de matéria de lado, porém, focando efetivamente nesse profissional que, se quiser fazer um concurso, vai poder, vai passar, se quiser partir para a parte pública, vai passar, mas a gente espera efetivamente que ele se torne um líder dentro da família dele, um líder dentro do negócio dele, e que ele tenha, Alexander, as ferramentas necessárias para usar o direito, como eu disse, como um meio para alcançar os resultados, para alcançar a integridade necessária, e o agronegócio pede muito isso, né? Como você bem colocou, a gente está num momento em que as pessoas leigas, né, têm dúvidas sobre o que é o direito, sobre o que é o Estado Democrático do Direito, sobre como que a Constituição se relaciona com o cidadão, sobre como os tribunais superiores se relacionam com a Constituição, e a gente espera que esse aluno Harvard possa se formar e se portar defendendo, né, o agronegócio de forma institucional, de forma muito correta, muito íntegra. Então, convido a todos aí, com certeza será uma jornada extraordinária. Muito bom, professor Ralph, obrigado aí pela participação, e está na hora do nosso bate-papo, das nossas perguntas e respostas. Você ainda pode mandar a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida, estamos recebendo já perguntas aí de várias regiões do país. Aliás, temos participações de vários cantos aí do país. Deixa eu passar algumas participações que já estão com a gente aqui pelo YouTube. O André Aidar, bom dia a todos, parabéns pelo projeto da Harvard, tenho certeza que será em pouco tempo um dos maiores centros de ensino e pesquisa do agro no Brasil e no mundo. Rafaela Pagnano, mandando palminha aqui para vocês, Fernando Colia também elogiando a iniciativa, Stephanie Ansão, incrível iniciativa, o Mayron Junqueira também mandando palminhas aqui para a iniciativa. O Pasquale Neto comentando, hoje o agro é show no Brasil e amanhã será ainda melhor, cada vez melhor se ninguém atrapalhar. Isso é verdade, Pasquale, se não tiver ninguém atrapalhando a gente vai longe. Beatriz Casagrande, bom dia, muito bom, parabéns pela iniciativa, enfim, pessoal cumprimentando aqui e parabenizando pela iniciativa da Harvard. Deixa eu começar aqui com uma pergunta da Helena. Na verdade, é uma consideração da Helena que eu queria que vocês pudessem explanar, enfim, comentar sobre essa consideração. A Helena Lofredo diz o seguinte, essa parte de trazer o que está acontecendo agora no mercado é super importante. Normalmente, as universidades demoram para incorporar os desafios. É um passo adiante aí do que acontece hoje no ensino brasileiro, né? Você está apresentando já
no início dos trabalhos, as transformações que existem. É isso, professor? Professor Artus, comenta para a gente aí a fala da Helena Lofredo, por favor. Realmente é uma questão instigante para nós, né? Historicamente, Alexander, a universidade, ela criou muros, ela fechou-se em si mesma, não é? Formando o seu padrão de intelectualismo, de pesquisa, e se distanciou da sociedade, né? A primeira grande universidade que se abre para o mundo, que derruba seus muros para ir para o mundo aplicado, é a Universidade de Berlim, que foi totalmente renovada a pedido de Bismarck, para que von Humboldt fizesse, falando, olha, nós estamos aqui dentro da universidade, nós temos os maiores filósofos do mundo, são alemães, os maiores livros do mundo são alemães, só que dá uma olhada aqui, a gente olha para fora da universidade aqui, tem pessoas aqui passando fome, tem pessoas passando necessidade, a Alemanha não cresce, a Alemanha não avança, então ele foi desafiado a criar a universidade aplicada. E a Universidade de Berlim, portanto, foi a grande universidade moderna, a que primeira fez essa transformação fantástica, que foi organizar o conhecimento para que fosse aplicado para o bem da sociedade, para o bem da comunidade, e não ficasse restrito na produção dos escribas junto às estantes, não é? Então, a Helena tem muita razão. Nós temos um problema crônico no país, a gente não consegue fazer chegar, nós não conseguimos ter organicidade e capilaridade, né? Sequer a universidade brasileira consegue ter uma conexão com o ensino médio, imagina, portanto, com o setor privado, ou mesmo com o setor público, eu diria produtivo, ou regulatório, ou interventor, ou organizador de bem-estar sociais, né? Prestador de serviços sociais. Então, o que nós vamos fazer? O que a Harvard vai fazer? A Harvard vai fazer uma das coisas que a Alemanha ensinou que a gente pode fazer. Meu filho foi estudar na Alemanha, ele teve a alegria de poder ir para lá, a oportunidade de ir para lá. Um dia ele me liga e diz assim, pai, aqui tem um negócio um pouco diferente do que tem aí, né, na universidade nossa. Como é que é, filho? Aqui é o seguinte, pai, aqui tem toda empresa, ela tem, como ela tem um vínculo, que tem qualquer vínculo com o Estado, ela tem que dedicar uma vinculação dos seus dirigentes, da sua institucionalidade, junto com uma universidade. Então, vai lá uma vez por mês, vai um executivo, vai um gestor, vai alguém da área de pesquisa e de inovação, do mercado, vai para a universidade e faz uma apresentação. A segunda coisa é que eles têm um canal interativo de que todo problema que uma empresa tem para resolver, qualquer que seja ele digita no chat, esse chat vai para dentro das universidades e as pessoas, os alunos, os professores, ou mesmo as pessoas que não são da universidade, que por lá passam, elas podem acessar esse desafio e tentar ajudar a contribuir a resolver. Ora, o resultado disso é um só. Primeiro, que você oxigena da problemática da sociedade civil e do setor privado produtivo, e mesmo do setor público, que tem necessidade por soluções reais, ela oxigena a universidade, coloca a universidade para pensar. Mas isso não quer dizer que a universidade é utilitária. Não é isso. Isso quer dizer que é uma sociedade, é uma universidade preocupada e organicamente vinculada com a sociedade civil. É um todo, ela casa com isso. Então, o que aconteceu? A Universidade Alemã derrubou seus muros. Ora, quando ela derruba seus muros, ela se torna um país, evidentemente, que aqui dispensa elogios. Eu não estou fazendo apologias, não, porque lá tiveram problemas também. A história lá não é uma história bonitinha, né? Mas, vê bem, em termos desse ato que a Helena está nos colocando, que a professora Helena está nos colocando, realmente eles solucionaram isso de uma forma muito simples. Quem tem vontade realiza. A Alemanha teve vontade para realizar uma integração entre a universidade e a sociedade. E assim o fez, e assim o faz. E nós aprendemos com eles. Então, nós vamos fazer, os nossos alunos do direito vão fazer imersões em grandes escritórios de advocacia, preferencialmente voltados com temáticas do agronegócio, que eu já disse que são temáticas inovadoras. Imaginem vocês,
como se elabora um contrato de fornecimento de uma empresa que produz produtos de bioinsumo, de bioinseticida, que envolve todo o equilíbrio natural da fauna, né, da flora que você tem ali. Isso é algo extremamente inovador. E a universidade precisa apoiar essa nova indústria emergente que está aí. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos estar presentes nos melhores escritórios de advocacia do país. Como é que nós vamos fazer com o curso de Direito, com o curso de Engenharia? Nós faremos imersões nas empresas do agronegócio, faremos imersões nas fazendas brasileiras. Nós vamos passar uma semana lá, 10 dias lá, dentro do currículo deles. É claro que isso aí tem todo um vínculo por adesão, tem todo um roteiro, tem todo um regulamento. Isso não está sendo feito assim, com discurso. Isso tem regra, tem seriedade. Não se entra dentro de uma empresa de qualquer jeito, de qualquer maneira, a qualquer momento, com qualquer conduta. Então, nós estamos procurando fazer aquilo que nós acreditamos, aproximar, derrubar os muros da universidade e aproximá-la com um interesse direcionado em apoio tanto ao setor público quanto ao setor privado e especialmente vinculado ao agronegócio. Então, o nosso percurso é diferente. Agora, Alexander, se a Helena me permitir avançar um pouco mais, deixar o professor falar é um problema, acontece que para fazer isso, não pode ter aquele modelo regular de escola que historicamente você tem. Que você entra lá, o professor define o programa fica tudo pronto, você faz lá como se fosse uma correria, né, de conteúdos. Você faz uma história da matemática, uma história da física, uma história da biologia. Não. Aqui na Harvard, nós vamos pautar o conhecimento do aluno a partir dos problemas que nós tivermos o desafio de solucionar. Então, a organização do currículo, para a gente atender a demanda dos casos reais, dos problemas reais, dos projetos e prototipagens reais, nós precisamos ter uma nova metodologia de aprendizagem. É isso que nós vamos trazer de novo aqui de extraordinário. Nós vamos usar 5, 6 metodologias prioritárias, como aprendizagem por projetos, aprendizagem por equipes, aprendizagem por problemas, aprendizagem por resolução de métodos de casos e discussão de casos reais. Isso muda profundamente o significado da escola, da universidade. A universidade passa a ser um lugar de trabalho, mas de trabalho significativo. Não de trabalho remunerado, de trabalho que bate... Não é isso, não é isso. É um trabalho no qual as pessoas vão se filiar, elas vão se fidelizar em busca da solução de um problema real. E assim elas vão ter significativo. Elas vão aprender com as suas famílias e vão devolver ensino e aprendizagem para as suas famílias, para os seus ambientes de negócios, para os seus desafios profissionais. Então, é um percurso diferente, sabe, Alexander? Nós estamos num desafio aqui extremamente robusto, inédito. Nós estamos trabalhando nesse projeto já há tempos, né? Para poder preparar uma sala de aula especial. Não vai ter ninguém sentadinho um atrás do outro, esperando o professor falar. Aliás, o que a gente diz aqui é o seguinte, professor que ficar mais de 15 minutos de costas para o aluno falando, nós vamos ter que dar um jeito de chamá-lo, falar, ô senhor professor, não é assim que se ensina e se aprende aqui na Harvard. Aqui na Harvard nós queremos conversa, diálogo, o professor é experiente, o professor vai ser um consultor, ele vai ter uma vivência, ele vai facilitar o percurso da aprendizagem, e aí ele vai ser uma autoridade maior do que tradicionalmente ele já é, né? Uma autoridade reconhecida, valorizada, capaz de resolver problemas reais, capaz de preparar um projeto de construção do conhecimento com o significado do aluno, com os interesses do estudante, com uma ancoragem do mundo real. E essa pedagogia não é fácil de fazer. Pergunta aí os países que fizeram. Você vai lá, Finlândia, Coreia, você pega uma parte da Europa que fez, você pega a Alemanha que avançou muito com isso, aliás, até radicalizou isso. A Alemanha foi para esse conteúdo, radicalizou. Mas, enfim, para responder a professora Helena, realmente nós temos um problema histórico da nossa universidade.
Então, a Harvard vem para cá não apenas para se comprometer com o desafio de formar os melhores profissionais de excelência, mas nós viemos aqui para romper uma barreira, criar, derrubar os nossos muros e nos aproximarmos daqueles que fazem esse país de verdade, que fazem o financiamento tributário desse país, que fazem a solidariedade social desse país, que são aqueles que produzem a riqueza. Muito bem. Pegando esse gancho do professor Artus, queria ouvir dos professores Ralph e Luciano, como coordenadores aí, né, de cursos da Harvard, justamente essa questão, né? Como na prática vai ser possível conciliar conceito, história, livros, enfim, a parte teórica que é realmente importante, né, para o conhecimento pessoal dos alunos, e essa parte prática, né, de trazer a realidade do agronegócio, a realidade do Brasil, a realidade do mundo para a discussão em sala de aula. Como é que vai ser isso na prática? Começa com você, Luciano. O que você pensa? Como é que vai ser essa forma de unir conceito, teoria e prática? Perfeito, Alexander. Muito bom. Tem vários aspectos, né? Começa pela seleção do time. Então, acho que esse comentário do Artus é muito importante, né? Vocês perceberam aí pelo meu perfil, né? Que na coordenação já vem de uma formação acadêmica feita ao mesmo tempo onde a gente teve também projetos realizados em empresas o tempo todo, né? Então, assim, as pessoas que vão estar com a gente, eu quero dizer a contratação, a seleção dos docentes nas suas diferentes áreas, necessariamente trazem um perfil aplicado. Então, assim, além do conhecimento conceitual e a capacidade de ensinar, a capacidade de desenvolver, né, o aprendizado junto a esses alunos, é necessário dentro a nossa visão, um conhecimento da aplicação, né, no caso da administração, né, de como isso acontece dentro das empresas. Isso é um perfil muito específico, né, e muito importante, né, que exista e que esteja com a gente dentro dos cursos. Outra questão é que dentro das disciplinas a gente tem como o professor Artus ali introduziu, a gente tem a questão das metodologias de aprendizagem. Então, para cada disciplina existe ou uma mescla ou um direcionamento para, por exemplo, solução de problemas, né, onde a gente convida empresas para que tragam seus problemas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que comercializa gesso, né, que é um subproduto, né, dentro da produção das minas aí de fertilizantes, e ela tem um problema, né, porque ela precisa atingir o mercado no Mapitobapá, né, mas a mina está em Minas Gerais, né? Então, quais são as alternativas, né, dentro de logística possíveis, né? E aí, quando o Artus, né, que é o nosso head de ensino superior, coloca que o professor que não fique de costa, porque é o professor que tem que guiar a solução para esse problema, né? Será que é uma questão logística, de fato, né, de você viabilizar ramais, né? Ou será que é uma solução que envolve o desenvolvimento de uma joint venture com empresas locais, calcareiras, né, que vão pegar esse produto e vão distribuí-lo melhor a partir de uma solução logística intermediária? Para isso, a gente precisa de um conhecimento técnico básico, importante, mas discutir a aplicação. Então, percebam, dentro de cada disciplina, e isso ele vai também aumentando o nível de aplicação ao longo do curso, à medida que os conceitos centrais e fundamentais, o ferramental, vai ficando mais consolidado para que o aluno coloque, de fato, a mão na massa. E para isso precisa de gente que entendam dos problemas, né? Eu não dei um exemplo aqui do gesso à toa, esse é um desafio do Brasil, como eu também não daria, por exemplo, um exemplo de como aumentar o nível de tecnificação e digitalização, ou como, por exemplo, você tratar do problema de desmatamento ou de ilegal, legal, ou, por exemplo, como que a gente poderia fazer a questão de sucessória dentro de cooperativas. Então, assim, a gente precisa de professores que entendam desse contexto, né, e que abracem as metodologias dinâmicas, né, de aprendizagem. Então, disso que a gente está falando, é isso que a gente está envolvido e espera não, né? A gente confia muito que essa é a metodologia que realmente possa transformar as pessoas e preparar esse profissional. Boa. Professor Ralph, da mesma forma,
Como é que você vê esse desafio, né, de integração e interação de teoria e prática, e no seu curso especificamente, como é que isso pode acontecer? Alexander, eu me filio aí ao professor Arthur, ao professor Luciano. Inclusive, eu venho aplicando isso de uma forma muito integrada. Eu acredito que a universidade, né, e é o caso da Harvard, ela é indispensável para o crescimento de qualquer país, de qualquer nação, porque é ali que nós temos a pesquisa, ali que nós temos o ensino, ali que nós temos a extensão, e aquela visão, né, de academia afastada do mercado, com certeza não é o caso da Harvard, porque, contrário ao senso, a prática, né, principalmente o agricultor, o produtor rural, sabe como é o empirismo, né, sabe como é lidar com a terra, que a terra dá os sinais claros para ele, mas ele mesmo sabe que a tecnologia e muito do que vem em termos de tecnologia para ele, naturalmente nasceu de alguma entidade de ensino, de alguma entidade de pesquisa. Então, a partir do momento, né, eu, por exemplo, trabalho, como eu disse, há 20 anos profissionalmente nesse mercado, mas também mantive, né, dou aulas desde 2008 também, como o professor Luciano até comentou, na Fundação Getúlio Vargas, na USP, na Exalc, e eu acredito piamente que a coordenação desses dois conhecimentos é o que leva uma nação ou um setor, que é o caso do agronegócio, se desenvolver. Então, esse é um desafio grande, não é fácil de se fazer, mas eu acho que o primeiro passo, como o professor Atos colocou, é quebrar esse muro, quebrar essa barreira, deixar muito claro que um não subsiste sem o outro. A academia não subsiste sem o seu objeto, que são os negócios, que são as relações que estão acontecendo no mundo real, e o mundo real, sim, depende da academia, né? A gente também criou um pouco essa pecha aqui no Brasil, né, por uma questão até das próprias academias, de ter esse afastamento, né? Eu sou prático, eu sou objetivo, eu não preciso. Para que eu vou fazer graduação em Direito na Harvard? Não preciso disso, eu vou tocar a minha vida. E, na verdade, não é isso. A gente precisa, esses ecossistemas, eles estão sempre juntos. Então, a academia, ela proporciona o ensino, ela proporciona a pesquisa, ela proporciona a integração. As pessoas que estão ali estão trabalhando em equipe conjuntamente a todo tempo, pensando nessas soluções. E a gente tem, né, o melhor campo de atuação, que são as fazendas, que são as empresas, que são as operações, desde uma visita a um porto até uma visita a uma usina de açúcar e álcool, a uma processadora de suco de laranja. Tudo isso enriquece a formação desse aluno, porque ele vai saber resolver os problemas práticos, ele vai saber como mudar, né, o local em que ele está, pela sua ação, pela sua proatividade, mas ele vai fazer isso de uma forma coordenada, de uma forma direcionada, com base naquilo que a ciência lhe trouxe, né, a verdadeira ciência, não, né, de acordo com os nossos cientistas, a verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência, ela molda também, né, a gente faz uma comparação, por exemplo, uma revista científica séria, você tem editor, você tem o peer review, você tem pessoas que analisam o seu trabalho, e isso é muito importante, porque isso engrandece o trabalho. Então, eu acredito que a Harvard, pela escolha da cidade para o primeiro campus, né, tomara que seja o primeiro de muitos, pela escolha do local, né, do Dabi Business Park, em conjunto com uma série de empresas, hub de tecnologia, hub de aceleradora de startups, enfim, e pelas propostas inovadoras, né, como o professor Arthur e o professor Luciano colocaram, ela tem tudo para atender, aí a pergunta da Helena, tem tudo para atender a essa finalidade, ou seja, se nós conseguirmos direcionar esse aluno para que aprenda com as metodologias ativas, com as metodologias mais modernas, e que esteja, desde o começo, imbuído, imerso na prática, né? Ou seja, onde o mundo real acontece, né? E o mundo real acontece aqui onde a gente está vendo, apesar de a gente usar muita tecnologia. Então, é um desafio grande que eu, pessoalmente, busquei e acho que a Harvard vai atender com maestria essa necessidade de formar, no caso do direito, um advogado, um jurista, um advogado com robustez na sua formação teórica, que é muito importante, principalmente no direito, porque direito é linguagem, não basta eu ser um rábula, né? Eu saber tudo do direito se eu não tiver o fundamento, mas também que isso seja para aplicar. Volto a dizer, direito é meio, não é fim. E a gente vai buscar os melhores resultados para a família, para o ecossistema
e para todos os stakeholders aí desse aluno. Todo mundo vai sair ganhando com certeza, a comunidade, as famílias e o agronegócio em geral. É isso que a gente busca, Alexander. Muito bom. Tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazê-las na sequência, porque elas são complementares e são relacionadas a uma dor do produtor rural atualmente. A primeira delas é do Joel Ferracioli. Ele é formado em administração e mestrado de economia pela UEL, Universidade lá de Londrina, e sempre foi ligado ao agronegócio. Ele descreve aqui para a gente. A pergunta dele é a seguinte: Reginaldo e demais membros da mesa. Trabalhei 4 anos em Balsas, no Maranhão, e depois morei 5 anos em Barreiras, na Bahia, bem no coração do agronegócio. Um grande produtor me disse em 2016 que uma colheitadeira agrícola no ano de 2000 custava 1.000 sacas de soja. Em 2016, essa colheitadeira passou a custar 5.000 sacas de soja. Toda essa tecnologia tem um custo. Como vocês veem essa narrativa? O maior desafio é diminuir o custo sem afetar a produção? A Harvey já tem esse pensamento de diminuição de custo de produção? E só para complementar a pergunta aqui do Joel, temos também a pergunta do José Carlos de Lima. O agro é ótimo em produzir, agora sermos excelentes em vender, com preços que remunerem o trabalho do produtor. Sem essa visão de negócio, todo cuidado técnico com a produção pode se perder na hora da venda. Então, são duas dores aí do produtor. Primeiro, saber fazer um bom custo de produção e saber até onde ele pode avançar com os seus investimentos para não perder aí a margem dele, né? E a segunda é participar melhor do mercado. A gente sempre ouviu falar que o produtor é bom da porteira para dentro, mas da porteira para fora ele ainda peca, a tal da comercialização. Como é que esses dois temas vão ser tratados na Harvey? Eu acho que é isso que o pessoal que mandou as perguntas quer saber. Vamos começar com o professor Artus, pode ser, professor? Vamos lá, claro que sim, vamos lá. Bem, essa questão que o Joel coloca é uma questão real mesmo, é verdadeira. O valor adicionado em tecnologias no agronegócio é desse porte que ele citou aí. Estou dizendo para vocês, ele está dizendo que saiu de 1.000 sacas para 5.000 sacas, aumentou 5 vezes o custo. E eu disse aqui, olha, estatísticas que nós não temos disponíveis no Brasil, elas são razoáveis, são aproximativas, a geração de um posto de trabalho. Se eu estou no agronegócio, eu for contratar alguém, eu iria gastar em torno de $3.000 para montar aquele posto de trabalho no ano 2000. Hoje eu preciso gastar $15.000. Quer dizer, também quintuplicou. É um negócio, fruto do quê? Fruto de conhecimento aplicado, fruto dos investimentos, das novas formas de comercialização que foram desenvolvidas, inclusive por exigência internacional, fruto dos acordos internacionais, né, que exigiram uma série de reorganização do novo rural brasileiro, né? Não vamos esquecer nunca, o agro brasileiro ele é tão diverso como o conjunto da indústria, como o conjunto do comércio. Ele tem uma diversidade enorme, né? Ele tem desde aquele que é de baixa produtividade até aquele que bate recorde mais recorde de produtividade utilizando não só a mecanização, mas a automação, etc. Então, nós, Joel, estamos preparados para lidar com isso, porque nós temos referenciais teóricos aqui bastante sólidos e claros de entender isso, né? Não tenha dúvida que o mundo contemporâneo é o mundo da tecnologia intensiva. Vou responder claramente e rapidamente a tua pergunta. Vamos imaginar que nós estamos no Porto de Santos, nós paramos na porta do Porto de Santos. Do lado de lá, chegou um monte de navios trazendo bens, produtos, que tem um valor agregado de $10.000 cada um. $5.000. Imagina lá os iPhones da vida que estão chegando aqui. Ora, se eles trazem produtos com alto valor agregado a $5.000 por unidade, e se minha saca de café aqui custa $450, por exemplo, eu vou ter que trocar, em média, eu vou ter que produzir 10 sacas de café para poder comprar um iPhone.
Então veja a disparidade de um único valor industrial com alto valor agregado de tecnologia e um produto que, embora o café hoje seja muito tecnificado, tenha muita tecnologia, etc, 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 e isso é reconhecido no mundo inteiro, mesmo assim, o grau de tecnificação que nós temos dos produtos típicos brasileiros do café faz com que ele seja 10 vezes menos valorizado do que um iPhone. Então, agregar tecnologia tem que ser uma discussão obrigatória das universidades. Como agregar valor, como entrar desde a porteira do plantio e agregar um valor e colocar um produto diferenciado com alto valor agregado, com uma capacidade de atrair divisas para o Brasil e melhorar a qualidade do posto de trabalho que nós temos aqui. Isso chama competitividade, isso chama produtividade. Competência. E não se faz competência sem bons profissionais, não se faz competência sem uma boa governança, não se faz uma competência boa sem grandes advogados, não se faz um bom planejamento estratégico sem gente que saiba lidar com gente, com equipes. Então, Joel, parabéns, você está muito claro, você olhou claramente onde é que está o diferencial de um país civilizado e de um país atrasado, né? E aí nós temos um problema de toda hora, tem um problema legal, tem problema político, tem problema da qualidade do emprego, tem problema de toda instabilidade aí. Por quê? Nós não temos escalabilidade da ciência. Vou falar a última palavra aí para passar para os colegas. O professor me disse a semana passada, visitou a China. Chegou lá numa China, numa empresa lá de computação, eles tinham 500 pesquisadores dentro da fábrica. Nenhuma universidade brasileira de um departamento único tem 500 pesquisadores numa área só. Isso é a China. Isso é a China. Isso é o novo capitalismo, né? Com todos os problemas, com todas as controvérsias, mas é o produto que agrega conteúdo, conhecimento, e assim o processo civilizatório e a competitividade avança, né? Isso não é só na China. Na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha as indústrias têm uma linha de pesquisa e é obrigatória em todo lugar, inclusive com financiamento do Estado, que é contrarrestado com prestação de serviço depois, né? Então nós temos aí um gargalo terrível, que é exatamente isso que você colocou, e nós estamos alertas aqui, por isso que montamos um curso de administração, de direito e um curso de engenharia nesse momento. Muito bem. Luciano, Ralf, querem complementar? Querem avançar? A gente tem dentro da trilha estava ali colocado de supply, né, e também a questão de produção, e também dentro de marketing, né, alguns temas muito próximos das perguntas colocadas, né, pelo Joel e pelo José Carlos. Essa questão do custo de produção ou mesmo do investimento, né, a gente pode resumir tudo, né, ao custo. No fim do dia, se a colheitadeira, a plantadeira, né, se o equipamento utilizado vem aumentando, né, e a hora que a gente pensa na amortização dessa estrutura, isso vai resultar ali num custo de produção maior, né? E a pergunta é como se comportou a produtividade, né? Como se comportou o resultado daquele investimento em tecnologia. Então, é de se esperar que esse resultado tenha compensado esse investimento, né? E isso, obviamente, sempre olhando em relação a outros produtores, aos melhores casos, né? A gente chama de benchmarks em administração, né? Mas isso é fundamental. Então, assim, eu estou olhando o custo de produção pelo custo do hectare, eu estou olhando o custo de produção por exemplo, uma saca de soja produzida, né? Então, é de se esperar que a tecnologia melhore também, o advento da tecnologia melhore também o resultado para esse produtor, que muitas vezes pressiona, né? Pressiona pela eficiência, às vezes pressiona pela consolidação, porque muitas vezes o ganho vai se dar justamente na escala para que, inclusive, esse investimento possa ser feito. Então, esses fatores, a gente poderia ficar discutindo aqui muito, né? Mas esses fatores que nos levam ao modelo de tomada de decisão para investimento, a gente trata em finanças, obviamente, a gente trata também nos temas relacionados à produção dentro do curso, né? Porque, sobretudo, a gente tem que ter um racional de tomada de decisão que tenha aspectos quantitativos e que tragam alguns aspectos qualitativos muito relacionados à tomada de decisão e à visão de longo prazo, né? Então, isso é importante.
Inclusive sobre a advento da tecnologia, né, a produtividade em saca de soja, né, deve ter, assim, se a gente pegar assim, desde da introdução das variedades geneticamente modificadas, né, eu posso fazer uma retrospectiva aqui, mas se hoje a gente fala de 60 sacas por hectare, né, a gente saiu de muitos anos atrás de 30, 60, e hoje a gente tem muitas áreas, né, colhendo já em 3 números, né, acima de 100, prometendo bastante coisa. A gente está justamente vivendo uma transição tecnológica, né, para uma terceira geração já de biotecnologia, falando especificamente de soja. Então, são exemplos. Agora, é lógico, esse saco de semente custa muito mais. Isso demanda mais capital e isso tem a ver com tomada de decisão para a busca de melhor rentabilidade. E a mesma coisa, não adianta nada a gente ganhar muita coisa no campo e perder na comercialização. Mesmo, Alexander, eu já assisti algumas boas lives, né, com você aí, discutindo com o Kogo, por exemplo, que eu acho que tem uma participação super frequente aqui, né, discutindo sobre estratégias de comercialização e o tanto que produtores, por exemplo, adiaram e têm adiado, né, a sua venda justamente para esperar com que os preços melhorem e às vezes pioram e aquela relação de troca que estava boa e deveria ter sido aproveitada não foi. Então, a estratégia de comercialização, por isso que eu disse, está dentro de um dos módulos e isso é tratado para que a gestão de risco, o risco comercial e de mercado, né, seja bem tratado também com uma das variáveis para, no fim do dia, né, lógico, tanto do ponto de vista de produção, do ponto de vista de comercialização, a gente segurar a rentabilidade dentro do nível esperado, né, para a saúde do negócio. Então, esses temas, eles são bem tratados dentro do curso, né, pensando em metodologia de tomada de decisão e entendimento das ferramentas disponíveis, inclusive com softwares, né, a gente vai ter, eu não comentei isso no início, mas simulação, software de análise de custo, por exemplo, softwares disponíveis, por exemplo, trazer empresas que trabalham, por exemplo, essa questão de suporte à comercialização, muito próxima dos alunos, para que eles entendam como é que é essa decisão. Essa discussão nossa aqui mostra para a gente como é específica a tomada de decisão em agro e quantas variáveis elas estão ali juntas no modelo para se buscar a maximização de resultado. E todo mundo que vem antes, as empresas de insumos, todo mundo que vem depois, as agroindústrias compradoras desse produto, estão assistindo isso tudo. Por quê? Porque impacta demais no resultado deles. Então, essa dinâmica muito específica para o agro tem que estar dentro do nosso curso de administração. Boa. Professor Ralf? Também pensando na parte do ambiente institucional, ambiente legal, a gente tem que considerar que a questão tributária, os planejamentos sucessórios, tudo envolve custo para o produtor. Então, conhecer bem de todo esse arcabouço legal, conhecer, saber operar com essa legislação é redutor de custo. Eu costumo dizer até em aulas, né, quando a gente tem lá na parte de produção, você consegue reduzir custos com uma série de ferramentas, aí, como o professor Luciano comentou, e o professor Atos também. Na parte operacional, você tem uma série de formas de fazer essa redução. E na parte jurídica, o conhecimento, dispor dos melhores profissionais, é a forma que você tem de reduzir custos. Porque, por exemplo, o custo tributário, ele é inexorável. Então, saber como lidar, saber as melhores formas, saber como planejar, tanto a questão sucessória, quanto a questão... o contrato, por exemplo, né, o nosso ouvinte aí fez o questionamento em relação à forma de contratação, né? Hoje a gente faz, por exemplo, contratos de compra e venda de terras em quantidade de sacas. Isso tem impacto fiscal, isso tem impacto em nota fiscal, isso tem impacto na contabilização, isso tem impacto em rede. Ou seja, a gente tem aí as grandes empresas, os grandes produtores, eles são bem estruturados nesse ponto. Mas a gente quer levar isso, quer espraiar isso para toda a produção agrícola no Brasil. Todo produtor tem que conhecer de rede, todo produtor tem que conhecer como fazer a proteção, porque está perdendo, de alguma forma, dinheiro, está perdendo capital. Então, precisa ter todo esse conhecimento para pagar o tributo da forma correta, isso se chama compliance, mas pagar o mínimo tributo possível dentro das estruturas que estão aí disponíveis. Também a questão sucessória, fazer um planejamento sucessório, né, evitar aquela discussão que a gente ouve muito aí no mercado, de blindagem patrimonial, holding patrimonial, esse tipo de coisa não existe. O que existe é você tratar a empresa como uma entidade apartada e tratar as relações da pessoa física como uma entidade também apartada. Então, toda essa questão, parceria rural,
o meu contrato é de parceria, a hora que você vai ver, na verdade, é de arrendamento rural. Tudo isso está dentro desse ambiente institucional, e por mais que a gente possa criticar, dizer que é complexo, mas a reforma tributária visa simplificar, nós temos que estar ligados a isso, o produtor rural, toda a cadeia, agroindústrias, né? A gente participou aí de uma série de discussões sobre a reforma tributária na Andave, Associação de Distribuidores, vou fazer uma discussão dessa na FENALO também, no sentido de olhar que o agronegócio tem as suas complexidades e que a legislação acompanha, de certa forma, essa complexidade, não no sentido de tornar mais difícil, mas no sentido de atender às necessidades que cada ente da cadeia tem. Então, o produtor rural tem uma série de dores, de problemas na área fiscal, sucessória, de planejamento de contrato, que precisam ser atendidas. Créditos que se acumulam, impossibilidade de utilizá-los, questões de fluxo de caixa, se sujeita a casos fortuitos, força maior, se sujeita a variação de preço, se sujeita a variação de produtividade. Então, tudo isso tem que estar devidamente moldado, devidamente colocado. Então, sim, a proposta da Harving é dar a ferramenta para que o egresso, para que o advogado, o operador do direito, possa trabalhar com isso de uma forma muito direcionada, muito objetiva, né? Costumo dizer, não criando problema para vender facilidade, mas sim utilizando do direito como um precursor, como uma busca por resultados, porque no final do dia nós temos que considerar o compliance e a idoneidade, ou seja, a integridade do empresário, para que ele possa ter resultado, que ele possa ter lucro, mas ao mesmo tempo que ele afete positivamente todos os stakeholders que lhe rodeiam, a comunidade, o meio ambiente, as questões sociais, tudo isso tem que ser devidamente atendido, porque cada vez mais vem sendo exigido. Então, é um desafio grande, mas nós estamos preparados para vencer esse desafio, Alexander. Muito bom. Bom, parece que o conceito da nossa conversa aqui foi absorvido. Olha o que o pessoal tem comentado aqui, o Bruto Valley diz que o professor tem que ser um curador audicente. O Pasquale Neto, que relembrou aqui que não é o professor, ele disse que tem que ensinar a pensar. Hoje as faculdades não ensinam isso. Lembrando Sócrates, não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-lo pensar. E o Benedito Goffredo, mais do que um professor, um gestor de aprendizagem. Ou seja, o pessoal aí está entendendo aí a mensagem que a Harving quer passar. Pessoal, quando o assunto é bom, o tema passa rapidinho e a gente está agora nos minutos finais aí da nossa programação aqui, mas tem duas perguntas que são perguntas de teor mais de conhecimento mesmo, como é que vai de funcionamento aí da Harving. Uma delas é do Gabriel, sou o Gabriel Gris, de Goiânia, gostaria de saber se existe possibilidade de pós-graduação à distância pela Harving, pois trabalho em período integral. Professor Artus, pode responder para o Gabriel? Sim, claro, com muita alegria. Nós teremos sim, viu, Rafael? Rafael, né? Gabriel, desculpa. Gabriel, nós vamos ter sim, nós temos um programa bastante robusto de pós-graduação. Agora, até o dia 10 de outubro, você, por favor, acesse o nosso site. As ofertas iniciais já estarão disponíveis para sua escolha. E eu queria aproveitar, Gabriel, e dizer para você, reafirmar um pouquinho o que eu disse no início aqui da minha apresentação. Ontem, nós tivemos uma reunião com uma equipe de conselheiros da B4, que é a nova Bolsa Brasileira do Agronegócio, que vai tratar dos ativos ambientais, que está pioneirizando, né, está sendo pioneira na oferta da discussão da tokenização da riqueza na forma de ativos de carbono. Então, nós vamos ter um conjunto de pós-graduação de ofertas feitas não só pela própria Harving, em parceria com outras instituições também premium do Brasil, porque nós nos assumimos como uma escola premium, né, comprometida, voltada para o mercado, com novas metodologias, com novos conteúdos, com questionamento reconstrutivo, né, e tudo isso, evidentemente, exige que você tenha algumas parcerias institucionais. E também teremos essa parceria com a B4, né, tanto para ofertarmos cursos de livre acreditação profissional, que são aqueles cursos que não necessariamente tenham o alongamento de uma pós-graduação, mas você faz em módulos individualizados, mas já a partir do dia 10 nós teremos, sim, as ofertas dos cursos de pós-graduação.
E eu queria também aproveitar, Alexandre, e dizer, aproveitando a pergunta do Gabriel, nós inicialmente começaremos com esses 3 cursos de administração, de engenharia de produção e de direito no formato presencial, aqui em Ribeirão Preto, em período integral, né? Nós já fizemos o pedido, o protocolo do nosso credenciamento de EAD, da Harvard EAD Business, que a gente espera, no prazo de 2 a 3 anos, no máximo, também estarmos ofertando os nossos programas de graduação na metodologia síncrona, online, ao vivo ou gravada, né? Mas a pós-graduação, o primeiro curso que vai ser ofertado vai ser um curso na metodologia online, síncrona, né? Portanto, na modalidade à distância, e logo na sequência nós vamos estar fazendo uma oferta de um curso presencial. Então, todos aqueles que desejam, que tenham eventualmente a dificuldade de se deslocarem até Ribeirão, em termos de pós-graduação, poderão fazê-lo, sim, no formato online ou no formato gravado, a partir da progressividade das nossas ofertas. Bom, o senhor já acabou respondendo, então, ao Fábio Giocondo, lá de Arapongas, no Paraná. Ele diz o seguinte: fiz a inscrição na jornada de admissão continuada da Harvard. Gostaria de voltar a estudar, mas, obviamente, tenho a minha dinâmica de trabalho. Ele quer saber se vai ter curso IAD. Vai ter, então, não para agora, mas vocês já estão trabalhando nisso, né, professor? Sim, o curso de graduação IAD, ele deve entrar em condições de oferta plenas, no máximo em 3 anos, no máximo. Eu quero acreditar que no cronograma nosso aqui a gente consiga antecipar em no máximo 2 anos. Mas a pós-graduação e os cursos de livre profissionalização, que a gente chama na academia de cursos de acreditação profissional, já vão estar disponíveis aí a partir de 15 de outubro, já estarão disponíveis no site da Harvard, né? www.harvardschool.com. Convido a todos aí para que possam já acessar as nossas ofertas e poder se credenciarem aí com as suas inscrições. Muito bem. Pessoal, infelizmente nosso tempo se esgotou. Temos tempo para 30 segundinhos aí para uma consideração final de cada um de vocês. Vou começar com você, Ralf, por favor, suas considerações finais. Bom, Alexander, foi um prazer estar com vocês aqui por essa 1h30. Gostaria só de reforçar o convite a todos os pais, mães, alunos e alunas que têm interesse em fazer um curso de Direito moderno, voltado para o agronegócio, para formar um advogado que seja íntegro, que seja competente. Inscrevam-se e venham conosco nessa jornada Harvard. Obrigado a todos aí, um bom dia. Professor Luciano, suas considerações. Obrigado pela oportunidade, Alexander, aqui no Notícias Agrícolas. Foi um barato participar aqui dessa conversa, troca de ideias e poder apresentar a Harvard. Queria também adicionar que nós estamos à disposição, a gente tem canais de atendimento, né, via site, inclusive canais diretos com a coordenação dos cursos, para que vocês possam enviar perguntas, para que a gente continue essa conversa de forma mais personalizada, tá? Então, estamos esperando vocês por lá e acreditando bastante, né, dentro desse papel, como eu bem coloquei aqui, e reforcei, na verdade, né, de formar pessoas, né, que tanto o nosso agro brasileiro precisa. Boa. Professor Artus? Muito bem, Alexander, eu quero agradecer essa oportunidade de convivência contigo, agradecer especialmente a minha gratidão aqui ao professor Ralf, tem sido um companheiro enorme aqui na nossa potencialidade, das nossas metodologias, do nosso processo de aprendizagens, assim como também o professor Luciano, né, e outras pessoas da nossa equipe. Então, eu quero aproveitar esse momento para deixar primeiro uma frase para que todos os que nos ouvem, né, nos participam, possam guardá-la. Se permanecermos como somos, não seremos o que precisamos ser. Então, com base nesse adágio, eu queria convidar as famílias brasileiras, os jovens universitários brasileiros, aqueles que ainda carregam o desafio de um futuro, que têm dentro de si a perspectiva de serem melhores, de se aperfeiçoarem como seres humanos, de exercerem uma liderança que em breve vai se tornar realidade. Aqueles jovens que querem ter um acolhimento diferenciado no campus universitário, aqueles jovens que clamam por um novo processo de aprendizagem,
aqueles jovens que querem ter uma nova oportunidade de uma vida intelectual, de uma vida produtiva, de uma vida carregada de valores, porque o nosso país perdeu o freio dos seus valores. A Harvey não abre mão de integrar os seus valores, os seus propósitos, com uma entrega científica e, principalmente, com uma entrega aplicada, que vai fazer com que os nossos profissionais possam subir uma escada rolante que sobe e não que desce. O Brasil da esperança e não o Brasil da desesperança, como o meu professor me ensinou quando eu fiz o meu programa de mestrado no Instituto de Economia da Unicamp e quando o meu orientador do meu doutorado em educação na Unicamp me disse: nós devemos reconhecer o caráter das pessoas pela dimensão dos seus horizontes. Nós queremos, Alexander, por meio do teu programa, registrar aqui o nosso efetivo compromisso com a transformação da vida universitária, que eles possam ter a oportunidade de serem aqueles talentos que, de fato, eles vieram ao mundo para exercer. Venham para Harvard, venham estar entre os melhores, escolham os melhores desafios para vocês, para suas famílias, para os seus filhos, para os seus netos e para a nossa humanidade. Obrigado, permaneçam sempre próximo a gente, porque é uma grande honra poder participar de um programa como o teu. Obrigado, Alexander. A honra foi minha, professor, estar junto com vocês, vocês três, ao longo dessa hora e meia que passou rapidinho aqui, a gente nem viu passar. Fica a dica para você que quer saber mais detalhes sobre o processo seletivo, quer fazer sua inscrição, enfim, o QR Code a gente vai manter dentro do nosso arquivo, junto com a transmissão que foi feita, para que você possa ter mais informações, e obviamente a gente vai deixar também o site da Harvard para você ter mais informações e poder acessar aí as novidades relacionadas à Harvard Agribusiness School. Prazer tê-los conosco aqui, professores. Grande abraço para vocês, até uma próxima. E para vocês que interagiram com a gente, nosso muito obrigado. A sua participação foi fundamental para dar esse dinamismo todo para a nossa conversa. Um abraço para vocês, até a próxima.